Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo a chamada liberdade com o próprio punho, casos de pedido de liberdade feito por meio de cartas de presos aos tribunais. Nosso entrevistado é o juiz Bruno Teixeira Lindo, que é titular da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Doutor Bruno, falamos um pouco no bloco passado daquela pergunta do estudante José Marcelo sobre o que parece ser uma contradição. O detento ele está julgado por um crime de homicídio e, às vezes, pelo fato de não ter sido julgado em tempo hábil, conforme prevê a legislação, ele é colocado em liberdade, aguardando o julgamento em liberdade. Isso é correto? Isso atrasa o processo dele? Veja, isso é correto pelo seguinte aspecto. O processo ele tem um prazo de encerramento da instrução. Esta garantia é uma garantia do cidadão em face do Estado. Então, o que é necessário é que a instrução do processo se encerre no prazo legal. Excedido este prazo... Qual é o prazo, por favor? Depende. Quando se tratar de crime doloso contra a vida do tribunal do júri... Crime de homicídio. Crime de homicídio, o prazo é no máximo de 90 dias. Nos demais crimes, em regra, o prazo é de 122 dias. Crime hediondo? Crime hediondo, 122 dias. Tráfico de drogas Agora, também. o homicídio qualificado é hediondo, aí é 90 dias. Se for crime doloso contra a vida, a regra, 90 dias. Demais crimes, a regra é 122 dias. Mas nós temos outros prazos, lei especial, como lei de tóxico. Aí depende da situação do processo, os prazos são até variados. Tem prazo de 103 dias, 169 dias, depende da situação do processo. Então, regra geral, 90 dias para crimes dolosos contra a vida, o caso do tribunal do júri, homicídio. Não é? Os demais delitos, 122 dias. Esta é a regra geral. Temos exceções determinadas por leis especiais. Então, esse prazo é uma garantia do cidadão em face do Estado. O prazo foi excedido, ele é colocado em liberdade. Mas o prazo é curto para a justiça, que tem uma pilha de processos para examinar e julgar nesse tempo aí que o senhor falou. Mas veja, este é o prazo da instrução para a coleta da prova da acusação. Se a demora do processo for causada pela defesa, ele pode permanecer preso. Então, depende muito da situação do processo, tem que ver cada caso. Então, é o importante dizer que essa garantia é a garantia do cidadão e não a garantia de quem está movendo o processo. O STF diz que montou uma central. Como é que é feita essa triagem, essa filtragem para receber os processos? Quanto tempo depois que a carta chega no Supremo Tribunal Federal, ou mesmo com o senhor, logo em seguida, quanto tempo depois o benefício é concedido? Não é um prazo rígido do envio do Supremo Tribunal Federal até a comarca, até porque o Supremo Tribunal Federal recebe a carta do Brasil, cartas do Brasil inteiro. Agora, quando esta carta ela chega na vara, ela é imediatamente protocolizada com o despacho de juntada para a conclusão. E assim, se nós identificarmos que o benefício está vencido, que aquela prisão não é legal, já se tornou ilegal, essa decisão é proferida imediatamente para a expedição do alvará de soltura. Então, caso, como o senhor disse, 50% dos presos no Brasil que são provisórios poderiam ser colocados em liberdade em função disso também. Não, mas aí tem que verificar se o prazo do processo foi excedido. O que eu quero falar aqui ao nosso espectador, né, é que olha aí no vídeo o endereço da Vara de Execuções Criminais de Ribeirão das Neves para que os presos e familiares de presos que não estão com a devida assistência jurídica nos encaminhem as cartas, porque encaminhar a carta diretamente à vara, ao juiz, é mais rápido que encaminhar estas cartas de revisão de processo aos tribunais. Para Brasília ou para... Salvo se for habeas corpus por ato do juiz, aí é nos tribunais. Doutor Bruno, fazer um pequeno intervalo da nossa entrevista, está muito boa, mas preciso fazer aquela indicação de leitura para os nossos telespectadores. Por favor, então, o nosso pensamento literário. Bom, eu quero fazer a indicação desta obra, Ministério do Silêncio, de Lucas Figueiredo, que é da área de comunicação, do jornalismo. É uma obra que trata do serviço secreto brasileiro, ou seja, nós precisamos estudar o poder, mas nós também temos que estudar os bastidores do poder. E é aqui que essa obra traz aqui uma obra com uma historiografia aqui,
e vem tratando desde o SNI até chegar à ABIN. Então é uma obra que eu recomendo, eu considero essa obra imperdível. Muito bem, boa indicação aí do nosso colega, o Lucas Figueiredo. Bom, doutor Bruno, então voltando à nossa questão aqui da liberdade com o próprio punho, eu queria entender um pouco mais como que fica o processo de quem está sendo acusado de um homicídio, por exemplo, e ganhou liberdade nessas condições. O processo dele caminha normalmente? Normalmente, ele passa a responder ao processo em liberdade. Naturalmente, lá à frente, havendo outro motivo, não é, essa prisão poderá ser decretada, né, por força lá da condenação, mas ele vai responder o processo a partir daí em liberdade, quando houve o quê? O excesso de prazo na formação da culpa. Eu queria que o senhor destacasse também outras situações, outras irregularidades, outras deficiências também que podem ser enquadradas nesse caso da liberdade com o próprio punho. Nós verificamos, aí eu tenho que fazer aquela distinção inicial, dos presos que estão aguardando o julgamento e dos presos que estão cumprindo pena definitivamente, já com o trânsito em julgado da sentença. O que pode ocorrer? Benefícios em atraso, tais como progressão de regime, livramento condicional. Nós temos ainda a verificação de levantamento de penas em que o preso vai verificar que o seu benefício está vencido, mas está pendendo ainda do exame de uma eventual falta grave, da juntada de uma nova guia para fazermos a unificação da pena. Então nós recebemos as cartas que muitas vezes fazem essas reclamações e aí o processo precisa realmente ser regularizado. Doutor Bruno, a questão do habeas corpus, nós falamos aqui, é um pedido de liberdade para quem está preso. Agora, para quem está na iminência de ser preso, essa pessoa também pode fazer com o próprio punho esse pedido de habeas corpus? Pode. Nós chamamos do habeas corpus preventivo, não é? Em que há uma ameaça, não é? À violação do direito de locomoção, do direito de ir e vir. Também pode. É o mesmo rito. Não é? Se alcançado, se concedida, né, a ordem, ele receberá um salvo-conduto e não poderá ser preso. Por quê? Porque ele está resguardado por este habeas corpus, está resguardado o seu direito de ir e vir preventivamente. Muito bem, eu conversei aqui com o juiz Bruno Teixeira Lino, da Vara de Execuções Criminais da comarca de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Tivemos essa interessante entrevista aí sobre a chamada liberdade com o próprio punho, casos de pedidos de liberdade feitos pelos próprios presos em cartas aos tribunais, aos juízes. Doutor Bruno, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Orion. Muito obrigado. Prazer. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.